Joia. Boa tarde, meus amores, que saudade gigante de vocês. Sintam-se todos abraçados mesmo, aquele abraço bem apertado, bem gostoso, para todo mundo aí, cada um na sua casinha, no seu cantinho. Mas sintam essa vibração, essa energia de amor que eu estou mandando para vocês. Muito feliz pelo convite. Só Nívia, para me tirar da zona de conforto. Eu aqui não vou negar para vocês que o isolamento, claro, né, esse momento todo é muito delicado, mas eu já estava vivendo, de certa forma, um momento bem em casa, porque estou em fase de final de mestrado, estou escrevendo a dissertação e tudo, então terminei me concentrando mais no trabalho e deixando um pouco de lado as questões espirituais, né? Mais ou menos, né? Porque isso a gente cuida todo dia, lê o evangelho e tudo, mas sem focar especificamente nisso. Aí quando ela me falou, Carla, vai começar o mês da mulher, a gente quer que você fale sobre Maria. Eu disse, ixi, meu Deus do céu, por onde é que eu vou começar? E aí terminei pedindo a ela a autorização, né, Nívia, para começar esse mês, de alguma forma, falando um pouco sobre a Mãe Terra. Na verdade, não seria a Maria mãe de Jesus, nem a Maria de Magdala, nem a prostituta que Jesus, de certa forma, né, socorreu e disse, vai, não peques mais. Existem tantas mulheres maravilhosas na história da nossa religião, né, na religião cristã, mulheres tão muitas antigas, como a mulher de São Francisco, e as mais recentes, como a irmã Dulce, lá na Bahia, a Teresa, né? Então, vamos pegar uma mãe maior, que é aquela que nos dá vida. E vamos partir de um princípio básico, que é a visão do espiritismo da mulher. Vamos lá, eu vou colocar aqui, vamos, como é que eu faço para compartilhar a tela? É isso aqui? Vocês já estão vendo? Sim. Eu preciso colocar em slide, assim é melhor? Pode pôr slide, como se estivesse na palestra mesmo. Então, já está ok para vocês? Tá, sim, senhora. Então, pronto. Então, essa palestra, na verdade, é uma conversa, é um papo. Eu sei que vocês vão estar agora com o áudio é, cortado, mas, né, para poder participar, mas são leituras que eu vim fazendo em torno dessa ideia da mulher dentro do espiritismo, né, na nossa doutrina, e depois esse conceito de ecofeminismo e esse sentimento da Mãe Terra, né, como fonte de tudo. Vamos lá, Mulher e Natureza, Ecofeminismo, à luz da doutrina espírita. E aí eu vou começar para vocês passando um videozinho, certo? É um videozinho que é bem legal, do Alexandre Caldini. Vamos lá. Desde quando há espiritismo? Bom, espera um pouquinho. A comunicação entre os ditos mortos e os ditos vivos existe desde sempre, desde muito tempo, muito tempo, muito tempo. Lá para trás, antes de Cristo, antes de Sócrates, Platão, em todas as comunidades, em todas as aglomerações humanas no mundo todo, sempre houve essa interligação entre encarnados e desencarnados. De uma forma ou de outra, mas sempre houve. Mediunidade sempre houve. Então o espiritismo não foi criado agora recentemente. Mas o espiritismo como teoria, como filosofia, sim, esse foi codificado, a gente fala, foi escrito, foi organizado em uma série de preceitos há 150 anos, mais ou menos. 1860, mais ou menos, Allan Kardec, um pedagogo francês, um professor francês, um estudioso, um cientista, esse cara foi olhando manifestações mediúnicas de toda parte e falou, gente, que história estranha, deixa eu tentar entender. E começou a estudar aqui, aqui e acolá, começou a juntar o que era comum e fez toda a filosofia espírita. Então o espiritismo existe desde 1860 de forma organizada. 1860, aqui no Brasil, era muito diferente. Você não tinha carro na rua, não tinha avião no céu, certo? Muito menos internet, celular, essas coisas todas. Nem televisão, nem nada disso. As relações eram outras, ainda existia escravatura, ainda se tinha escravos ou se era escravo no Brasil. E assim uma série de coisas diferentes ainda tal. Então, tente se colocar há 150 anos, como é que era a vida aqui no Brasil, por exemplo, né? E como é que era a vida da mulher nessa época? Você acha que era uma vida tranquila, sossegada, igualitária? Ela tinha voz, ela podia votar, ela podia trabalhar, podia falar o que achava, podia estudar? Você acha que sim ou não?
Não, claramente não. A mulher era relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Era um ser lá no canto. Para quê? Para procriar, para criar os filhos, cuidar da casa e ponto final, hein? Já está de bom tamanho. Só que nesta mesma época, há 150 anos, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela época já, o Espiritismo falava o seguinte: coisa nenhuma, homem e mulheres são iguaizinhos, têm os mesmos direitos, os mesmos deveres, seguem o mesmo caminho. Até porque, já na visão espírita de 150 anos atrás, dizia o seguinte: o espírito não é homem, o espírito não é mulher, o espírito é espírito. O espírito não tem gênero definido, não tem sexo. Você encarna uma hora dentro do gênero feminino, você encarna uma hora dentro do gênero masculino, mas você é um espírito. Então não tem sentido essa diferença. Eu digo isso para a gente perceber que beleza que é a filosofia espírita, como ela é avançada. Mais uma vez, há 150 anos ela já previa o que hoje acontece. Hoje, com o neofeminismo, com toda essa conquista da mulher, suada conquista, difícil conquista, ainda em processo, o Espiritismo já falava isso há muito tempo atrás. Falava: para com essa história, não há diferença, é muito igual, tem que ter o mesmo direito, tem que ter os mesmos deveres. Então, o Espiritismo, desde então, já é muito de ponta. Estudo do Espiritismo, vale a pena, tem coisas muito legais lá. Você vai gostar. E a partir dessa visão espírita é que eu vou ler alguns trechos muito interessantes que falam exatamente sobre isso. No Livro dos Espíritos, quando se fala da pluralidade das existências, se alguém tiver com o Livro dos Espíritos pode me acompanhar, aí ele fala sexo nos espíritos, né? Os espíritos têm sexos? Pergunta Kardec. Não, como entendeis? Pois os sexos dependem do organismo, entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. É aquela comunhão, é aquela afinidade de intenções, de pensamentos, de vibração, né? Então, o que une os espíritos não é a questão sexual, né? O espírito não tem sexo. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres, porque a gente sabe que espírito é a centelha divina, né? Quando se é espírito, que é a pergunta 202, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. E aí Kardec faz uma observação. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens e vice-versa. Aqueles espíritos que sempre encarnassem como mulheres, também só saberiam as coisas das mulheres. E aí vem outra citação muito interessante, aí fui atrás do Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis é muito interessante, porque tanto no Livro dos Espíritos quanto neste livro do Leon Denis, a gente percebe ainda um certo sentimento, não é machista, né? Mas é a ordem do momento, é a ordem da época. Por isso que foi legal o que Caldini falou, porque a gente tem sempre, né, que olhar os livros da codificação no período em que eles foram escritos, certo? Aí, nesse trecho, né, que é o problema do destino, que ele começa a falar sobre a questão da reencarnação, né, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar a nova carreira, o espírito tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto para desempenhar, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Daí a preferência por uma raça, nação ou família. As almas terrestres que havemos amado atraem-nos. Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas, como nós estamos aqui agora, né, da Casa dos Humildes, todos unidos, estudando o Evangelho e nos aperfeiçoando através dessa doutrina. Isso é uma afinidade espiritual. Nós nos encontramos, mesmo sendo pessoas de tantos lugares diferentes, do Rio, de Salvador, daqui de Lisboa ou de outras cidades de Portugal, certo?
Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução. E é raro que o destino não nos reconduza muitas vezes às regiões onde já vivemos, amamos ou sofremos. Os olhos são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora para apagarmos, com melhores relações, inimizades antigas. Assim, tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Então, isso aqui já é algo que nós conhecemos, que a reencarnação é uma oportunidade gigantesca de aprimoramento, de evolução espiritual. Agora, a escolha do gênero em que nascemos faz parte desse processo de aperfeiçoamento. E aí ele fala sobre o esquecimento, tem vários parágrafos, né? Quanto à escolha do sexo, é também a alma que de antemão resolve. A gente sabe que isso, como ele falou, é limitado e circunscrito porque depende muito do seu merecimento fazer essas determinações. O que de fato acontece é você nascer no corpo que você precisa para aprender, para evoluir, para expiar e provar, né, a sua evolução. O esquecimento é necessário durante a vida material. O conhecimento antecipado dos males ou das catástrofes que nos esperam paralisariam os nossos esforços, sustariam a nossa marcha para frente. Então, quer dizer, temos aquele esquecimento, mas sabemos exatamente que esse sexo, esse lugar, essa família, essa situação é a situação que nós precisamos vivenciar para o nosso processo evolutivo. Pode até variá-lo, né, a questão do sexo, de uma encarnação para outra por um ato da sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos pensadores admitem que a alternância do sexo é necessária para adquirir virtudes mais especiais. Dizem eles, a cada uma das metades do gênero humano, por exemplo, ao homem, a vontade, a firmeza, a coragem. Na mulher, a ternura, a paciência, a pureza. Vocês veem bem que isso é um livro de Leon Denis, né, muito antigo, que ele percebe identificar, ele consegue identificar no homem tais características como vontade, firmeza e coragem, como se as mulheres não também tivessem condição de possuí-las, e na mulher a ternura, a paciência e a pureza, como também homens não tivessem essa capacidade. Mas depois ele vai ali e até se corrige, né? Ou melhor, abre as possibilidades. Vem umas situações aqui que ele chega até a falar pontos de vista normais, eu não vou entrar nessa situação, porque até o próprio autor aqui, o tradutor, aí coloca as ideias expostas no texto, encerra a opinião pessoal do autor e reflete o espírito da época em que foram emitidas. Essa parte também vou pular, que a gente não está aqui para fazer polêmica, né? Mas o que é importante é a gente perceber o seguinte, é que entendemos antes que, pelo próprio fato da ascensão geral, os caracteres nobres e as altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Então, sejamos mulheres ou homens, todos nós devemos evoluir moralmente, né? Independente, né, de que o sexo feminino tenha mais doçura e o sexo masculino tenha virilidade. Não, o importante é tanto usar a doçura quanto a coragem, no bom sentido, né? No objetivo nobre. Isso é que importa, né? Então, como ele diz, né, a ascensão geral, os caracteres nobres e as altas virtudes multiplicar-se-ão nos dois sexos ao mesmo tempo. Finalmente, nenhuma qualidade ficará sendo apanágio de um só dos sexos, mas atributo dos dois. Então, se é uma qualidade positiva, que elas sejam desenvolvidas em ambos os sexos. Pronto. Aí, objetar-nos-ão, talvez, que seria iníquo coagir metade dos espíritos a evoluírem num sexo mais fraco e basta, às vezes, oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. Então, quer dizer, na verdade, não é a vontade de Deus que, por exemplo, nasçamos mulher numa sociedade onde as mulheres são extremamente, como diria, amordaçadas, recriminadas, reprimidas, como em algumas sociedades, principalmente muçulmanas, certo? Não é. Isso acontece por até uma questão de afinidade daquele espírito naquela circunstância. Mas o objetivo é que todos tenham respeito, né? Que sejam. Então, vamos lá. Podemos responder, vamos lá, humilhado, sacrificado, não é, o objetivo não é esse. Podemos responder que este estado de coisas tende a desaparecer de dia para dar lugar à maior soma de equidade. É pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar.
Aí ele se salvou, né? Porque antes ele falou umas coisinhas ali para parecer um tanto machista, mas aí localizando o Leon Denis naquele momento, naquele século XIX, e percebendo aqui que, na verdade, é fundamental para a evolução da humanidade que a mulher seja valorizada, que a mulher tenha acesso à educação, né? Que assim a mulher tenha condição de ajudar o aperfeiçoamento moral e social de toda a humanidade. Aí vamos lá. Quanto às dores do passado, sabemos que não ficam perdidas. O espírito que sofreu iniquidades sociais colhe, por força da lei de equilíbrio e compensação, o resultado das provações por que passou. Então, se essa mulher, né, passou por dificuldades, todas nós, né, sabemos que isso era geral, não era só em países do Oriente que acontecia esse tipo, e hoje ainda, né, percebemos que existem muitas mulheres que são reprimidas, são violentadas, são agredidas em sociedades ocidentais, né? Então, ditos ocidentais mais liberais. Então, essa situação toda precisa acabar. Né? O espírito feminino, dizem-nos os guias, ascende com voo mais rápido para a perfeição. Bem, isso aqui é o que ele está afirmando. Eu acho que todos nós evoluímos igualmente, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas é que ele diz. Mas o fato é que é importante, nós temos um papel a desempenhar. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa, mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Né? Ele coloca a gente com uma posição tanto fragilizada, mas esses atributos são extremamente importantes na sociedade de hoje, né? Sem dúvida. Né? Consolo, acolhimento, carinho. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem futuro. Independente da mulher ser aquela mãe biológica, mas a mulher tem um sentimento maternal nato, né, que pode ajudar muitas pessoas, seus amigos, seus irmãos, né, parentes mais próximos. Então, quer dizer, há uma possibilidade muito grande, devido à sensibilidade que normalmente a mulher possui, de ajudar esse homem futuro, né? Mas, olha, meninos, não estou aqui tirando a responsabilidade de vocês também, não. Por isso, mas aqui ele coloca e identifica esses atributos no feminino, na força do feminino, que homens também possuem aqui entre nós. Por isso, as sociedades que a deprimem, aí ele fala daquilo que a gente estava falando, que eu falei anteriormente, sobre as sociedades, algumas que fazem com que as mulheres tenham uma situação até secundária, desconsiderada, reprimida, né? Deprimem-se a si mesmas. Então, vou repetir o que ele diz. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, quer dizer, nós temos aqui um papel muito importante. Esse foi o livro que eu acabei de pegar, né, do Leon Denis, né, que é um trecho muito interessante, porque ele faz as suas considerações e é muito bom a gente perceber a evolução do próprio pensamento espírita, né, que Chico Xavier, com certeza pessoas vão trazer aqui essas figuras femininas que Chico traz em muitas das suas obras, mas assim, é importante a gente já perceber que já naquela época, que eu vou pontuar primeiro, né, esse momento da mulher no espiritismo, a partir da codificação, né, que ela já é considerada, e claro, em todas as religiões, né, a mulher sempre teve um papel muito importante. Eu estava lendo estava vendo Morgan Freeman, A História de Deus, né, que é uma série, ele tem novos episódios, e ele foi visitar um local, gente, eu acho que é em Israel, ou próximo ali no Oriente Médio, onde é um verdadeiro templo. E é interessante que o arqueólogo ele consegue identificar claramente que quem tomava conta daquele templo, o grupo de pessoas, era composto apenas por mulheres. Então, muitas dessas mulheres, os cristãos novos, eram muitas mulheres, eram cristãs, né? As cristãs, né, do passado, né? Na verdade, eram muitas mulheres que faziam ali, né, a adoração, compartilhavam os ensinamentos do Cristo. As mulheres foram muito importantes e continuam sendo muito importantes para a religiosidade, para a sintonia deste planeta, né, de provas e expiações hoje, né, com o divino, com a força maior, né, com a inteligência suprema. E aí nós vamos ao outro trecho do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Capítulo 9. Vamos lá, é cá.
Capítulo 9, igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, realmente eu tenho que concordar com Caldini que o Espiritismo já trazia, já era emancipado nesse sentido, já era precursor diante de outras religiões. Não vamos falar das orientais, os budistas, os hinduístas, taoístas, porque também tem outra relação diferenciada, né? Inclusive até com os outros seres seres vivos, seres do planeta, né? Mas assim, ele já aqui já afirma, diante de Deus, né? A questão 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Aí responde o Espírito. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, quando se tem uma inversão de valores, onde o mais importante é você ser forte, é você ter o poder, é você ter aquela condição, aquela posição social, então aí a mulher era subjugada. Então, isso faz parte o quê? De uma inversão de valores, de falta de evolução moral. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Né? Isso aí era o que eles diziam. Hoje nós sabemos também que existem mulheres muito mais fortes do que os homens. Mas e homens também que são extremamente frágeis. Isso é muito relativo. Tudo mudou muito. Mas vamos lá. Para lhe assinalar funções particulares. Né? Essa fragilidade tem um objetivo, né? Assinalar certas funções. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Né? Essa ideia do sofrimento que a gente tem que vivenciar para evoluir. Né? Evolui-se pela dor e pelo amor. Né? Então, vamos lá. Aí, 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Então, quer dizer que essa força física não seja um atributo que o faça, né, subjugar o outro. Né? Seja a mulher mais forte ou o homem mais forte, ou sejamos, né, do sexo que for, mais forte do que o outro, isso não nos coloca em condição de subjugar ninguém. Então, isso é muito importante. Então, Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a, ao mesmo tempo, de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Essa é a observação de Kardec, com uma visão também, né, masculina da época. Né? A mulher mais frágil, para fazer trabalhos, né, mais delicados, para cuidar das crianças, né, para assumir todo esse arcabouço que cabia à mulher, né, naquela época. As funções para as quais, aí pergunta Kardec, para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a dos homens? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. É fato, né? Afinal, todos nós reencarnamos através do corpo de uma mulher. Então, isso, sem dúvida, a oportunidade, né, a chance da reencarnação vem através de um corpo feminino, né? Na gestação em um corpo feminino. Então, 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens. É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que se vos fizessem. Então, levando-se em consideração, primeiro que Jesus colocou, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, coloque-se como parâmetro não a diferença sexual, racial ou religiosa, mas sim que devemos amar o outro independente do que ele seja. Já começa daí. Então, essa igualdade já está desde o ensinamento de Jesus. Mas Kardec, como é pedagogo, ele vai a fundo, né? Essa é a lei de igualdade, né? Que trata no Livro dos Espíritos, uma das muitas leis que nós temos o conhecimento, temos acesso através do Livro dos Espíritos. Mas é muito interessante ele ir a fundo sobre essa questão que até hoje é muito questionada e que a gente tem lutado tanto para que todos nós sejamos iguais, para que todos nós sejamos vistos da mesma maneira. Né? E também, né, que a gente se comporte da mesma forma, que é um exercício, sem julgar o outro. Quantas mulheres julgam outras mulheres? Pelo aspecto físico, pela forma que estão vestidas,
ou pelo comportamento que tem. Ah, essa daí tem um comportamento muito, né? Uma mulher com outra mulher. O que é muito chato, o que é muito feio. Na verdade, nós não temos que julgar ninguém, nem nos julgarmos, nem julgar o outro. E sim nos aprimorarmos enquanto seres, né, do mundo, universais, que estamos aqui para exercitar o amor pleno, o amor que Jesus nos ensinou. Então, sendo iguais, então, é o princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que se vos fizessem. Segundo isso, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, de direitos sim, mas de funções não. Isso é que o Espírito esclarece. E essa parte aqui eu coloquei uma interrogação já há muito tempo atrás, desde quando eu li esse livro dos Espíritos, está bem velhinho, que era o menorzinho que eu levava nas minhas viagens, por isso que ele está assim, e foi o que eu trouxe para cá, também para Lisboa. Eu tenho um livro maior, que tem uma letra maior, que é melhor para ler, né? Principalmente quando a gente não enxerga mais, está chegando aos 50. Então, quer dizer, de direitos sim, de funções não. É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Isso é muito interessante, essa coisa de cada um no seu lugar. Na verdade, é nós percebermos qual é o nosso lugar, onde o nosso papel pode fazer a diferença, onde nós podemos, de fato, contribuir de alguma forma, né? Onde podemos fazer a diferença. Né? Então, essa é a questão. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. De repente, se o homem não tiver aptidão para o exterior, as atividades do exterior, e a mulher tiver, eu acho que pode se trocar, né, de papel. Mas vamos lá. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça, sem privilégios. Né? Essa visão do espírito e de Kardec da época, todo mundo sabia. As mulheres ficavam em casa, os homens iam trabalhar. Mas nós já sabemos que isso já não é mais a regra. Né? Mas é muito importante essa questão. Não pode favorecer nem a um sexo nem a outro. Ambos têm a mesma igualdade de direitos. Então vamos lá, é contrário à justiça se isso acontecer. Né? A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Então, subjugar uma mulher está ali, ó, com a barbárie. É algo bárbaro, não cabe mais. Isso no século XIX. Olha que coisa linda. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles. Sob esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, é isso aqui. Somos iguais perante Deus e somos iguais e devemos lutar para que essa igualdade seja real em todos os sentidos. Vamos lá, mulher e espiritismo. E aí vamos mais a fundo. Aí vem aquele setor aquela área que tanto me anima, né, que é a área da ecologia. E como eu acho que a ecologia tem tanto a ver com o espiritismo, né? Todos nós, homens e mulheres, animais, plantas, todos nós habitamos a mesma casa, a casa comum. Ecologia, todo mundo já sabe o que significa, né? Eco, casa, vem de oikos, logos, né? O estudo da casa. E ao estudar a casa, nós percebemos que precisamos desses seres com características diferentes e que essa diversidade é que faz a riqueza dessa casa, é que faz a riqueza da experiência. Precisamos de homens e mulheres e hoje temos até outras vertentes, outros desdobramentos dessa questão da vivência num corpo físico feminino e num corpo físico masculino. Né? E aí o que cita, o que sugere o novo paradigma ecológico? Bem, o novo paradigma ecológico surgiu exatamente no início da década de 70, quando começaram a perceber a degradação ambiental resultante do modelo econômico, industrial, o modelo civilizatório que boa parte da humanidade havia adotado, né? Isso causou um impacto absurdo e degradação de vários lugares, né, de vários pontos, a ponto de causar incidentes terríveis, como chuva ácida, poluições de rios e etc. Isso começou a chamar a atenção e vários grupos começaram a buscar alternativas de como a gente continuar caminhando neste planeta sem destruí-lo, certo? E o novo paradigma ecológico, ele busca isso, né? Vamos lá, o novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que concebe o mundo como um todo integrado e não como uma coleção de partes dissociadas. Sabemos cada vez mais, principalmente através das comunicações, comunicação essa não só, né, a comunicação que nos permite a fala, mas a comunicação dos transportes, como isso é tão rápido,
está aí a prova, a pandemia. A pandemia não aconteceria se a gente não tivesse uma comunicação tão eficiente. Os meios de transportes, voos vindo daqui para ali, certo? Pessoas mudando de lugar para o outro, né? E todas essas informações também que circulam nas redes. Então, é muito importante a gente perceber que nós não somos partes dissociadas, somos um todo integrado. Então, um vírus que surge lá na China, ele pode causar um estrago, né, catastrófico, terrível em todo o planeta. Não é dissociado. A China não está lá, Portugal aqui, Brasil longe, lá do outro lado do Atlântico. Estamos todos interligados. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza. Então, mulheres e homens fazem parte desse processo. No entanto, né, aí vem o Arne, como é que chama, meu Deus, o nome dele? É Arne Naes, que é um filósofo norueguês, que fala que muitas vezes essa ideia da ecologia fica muito na superfície, que ele chama de ecologia rasa. E aí passamos a perceber não os seres como fazendo parte de um todo integrado, mas sim os seres em situações diferentes, havendo uma hierarquia. E aí nesse pensamento bem ocidental, esse pensamento que nós fomos criados, o homem macho estaria no topo dessa pirâmide e viriam os outros todos embaixo, né? Todos depois, a mulher, os animais e as plantas, é como se fossem menos importantes. E isso que é fundamental, que se mude, essa visão que é importante mudar. Né? E aí ele fala que essa distinção é hoje amplamente aceita, né, de ecologia rasa e ecologia profunda, porque é muito útil para se referir a uma das principais divisões dentro do pensamento ambientalista moderno, como ele chama aqui, contemporâneo. Que muitos ambientalistas são assim, preservacionistas. Vamos preservar a floresta amazônica, porque senão a gente não vai ter ar para respirar, porque senão vai ter desertificação e a gente não vai ter água para beber. Não é só isso, não é pensar só a natureza como fonte de recursos para a gente, mas sim que nós também fazemos parte da natureza. E esse é o pensamento do ecofeminista. Né? Vamos lá, vamos chegar adiante. A ecologia rasa, ela é antropocêntrica, ou melhor, centralizada no ser humano. Ela vê os seres humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores e atribui apenas um valor instrumental, um valor de uso à natureza. Já a ecologia profunda não separa seres humanos ou qualquer outra coisa do meio ambiente natural. Quer dizer, somos todos iguais, somos todos importantes. Ela vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como mais um fio particular na teia da vida. Isso é muito importante. Então, em última análise, a percepção ecológica profunda é percepção espiritual. Aí que você chega, né? Como é importante essa noção. Nós estamos voltando ao princípio de tudo. Onde, por exemplo, as populações, que diríamos nós, né, primitivas, as populações originais, as populações originárias, que a gente chama os índios, né, os quilombolas lá no Brasil, os indígenas, eles têm uma relação com a natureza exatamente como o Arne Naes está propondo aqui. É uma relação espiritual. A natureza é força, a natureza é vida. Entende? Então, essa é a questão interessante. A percepção da ecologia profunda é percepção espiritual ou religiosa. Quando a concepção de espírito humano é entendida como modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexão com o cosmos, como um todo, torna-se claro que a percepção ecológica é espiritual na sua essência. É muito mais profundo. Entende? Quando a gente consegue ver um pôr do sol e emocionar e aquilo ali nos reenergizar. Quando a gente vê o mar e vê a força das águas e aquilo ali também nos fortalece espiritualmente. Quando a gente vê as árvores, a primavera, como a primavera nos deu gás nesse momento, assim tão difícil, a gente ver as flores nascendo, o clima mudando, então quer dizer, isso é um renascimento para todos nós, mesmo em tempo de pandemia, certo? A natureza ela tem esse poder, essa força de nos reenergizar, de nos reconectar. Né? Então, não é, pois, de se surpreender o fato de que a nova visão emergente da realidade baseada na percepção ecológica profunda
é consistente com a chamada filosofia perene das tradições espirituais. Quer falemos a respeito da espiritualidade dos místicos cristãos, da dos budistas, ou da filosofia e cosmologia subjacentes às tradições nativas norte-americanas, como a gente estava falando dos indígenas, né, norte-americanos, mas também, né, do sul é a mesma coisa. Era assim que considerava, né, a Terra como fonte de energia e uma relação. Então, esse é o livro que eu estou lendo para vocês agora, que é o livro do Fritjof Capra, certo? E esse é o trecho que ele fala exatamente sobre ecologia profunda. Ali fala do Arlie Nice, e agora eu vou falar com vocês sobre isso aqui, ecologia social e ecofeminismo. Então, quer dizer, além da ecologia profunda, há duas importantes escolas filosóficas da ecologia. A ecologia social e a ecologia feminista, ou ecofeminismo. A percepção ecológica profunda parece fornecer a base filosófica e espiritual ideal para o estilo de vida ecológica e para o ativismo ambientalista. No entanto, não nos diz muito a respeito das características e dos padrões culturais de organização social que produziram a atual crise ecológica. É esse o foco da ecologia social. Então, o que a gente pode pensar? Né? Essa visão de mundo que nós temos, essa relação que nós temos de propriedade, né, que a natureza é propriedade, essa é uma visão que vem dessa civilização machista, antropocêntrica, de poder, de força, ganha-se tudo pelo poder, pela força, entende? Então, essa percepção ecológica profunda, ela tem uma ligação total com uma igualdade social e com o respeito de gêneros, né? Igualdade de gêneros, né? Então, vamos lá. O solo comum das várias escolas de ecologia social é reconhecimento de que a natureza fundamentalmente antiecológica de muitas de nossas estruturas sociais e econômicas está arraigada naquilo que Riane Esler chamou de sistema do dominador de organização social. Então acabou isso, né? Menos ego, mais eco, todos iguais. E o ecofeminismo poderia ser encarado como uma escola especial de ecologia social, uma vez que também ele aborda no ecofeminismo a dinâmica básica de dominação social dentro do contexto do patriarcado. Essa relação, né, homem-mulher, que precisa ser mais equilibrada. Né? Em sua análise cultural das muitas facetas do patriarcado e das ligações entre feminismo e ecologia, vai muito além do arcabouço da ecologia social. Os ecofeministas veem a dominação patriarcal de mulheres por homens como protótipo de todas as formas de dominação e exploração. Hierárquica, militarista, capitalista, industrialista. Né? Eles mostram que a exploração da natureza, em particular, tem marchado de mãos dadas com a das mulheres, que têm sido identificadas com a natureza através dos séculos. Então, quer dizer, mulheres e natureza exploradas no seu máximo, né? Dentro de uma sociedade assim desigual. Então, isso precisa mudar. Somos todos iguais e respeitamos essa casa comum e temos uma relação diferente com essa realidade. Essa antiga associação entre mulher e natureza liga a história das mulheres com a história do meio ambiente e é a fonte de um parentesco natural entre feminismo e ecologia. Consequentemente, os ecofeministas veem o conhecimento vivencial feminino como uma das fontes principais de uma visão ecológica da realidade. E para isso acontecer, né, a gente não pode só partir de conceitos, de teorias. Nós precisamos de novos valores. E é que vem embaixo que eu gostaria que vocês vissem esse quadradinho aí. A mudança de paradigmas requer uma expansão não apenas de nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos valores. Né? Então, assim, a cultura industrial ocidental foi enfatizada exatamente essas tendências autoafirmativas e negligenciamos as tendências integrativas. Olha a diferença do pensamento. O autoafirmativo é o que predominou até então, que é esse, né, do dominador. E o integrativo é aquele que inclui, que agrega, que acolhe. Né? O autoafirmativo é racional, o integrativo é intuitivo. O autoafirmativo faz análise, o integrativo faz a síntese. O autoafirmativo ele reduz, o integrativo não, ele é holístico, ele considera tudo. O autoafirmativo ele é linear, né? Aquela visão bem pequena, às vezes, né? Limitada. E o integrativo não, é não linear, vamos ver todas as possibilidades. E os valores vêm da mesma forma. É expansão, né? O autoafirmativo, eu quero expandir, eu quero dominar, eu quero as terras para mim, a monocultura, vamos invadir a floresta, mas tudo bem, mas eu quero produzir mais, é expansão. Aí o integrativo não, vamos conservar o que é necessário.
porque senão pode ocasionar um desequilíbrio. O autoafirmativo é competição, o integrativo é cooperação, né? O autoafirmativo é quantidade, vamos lá, quanto mais melhor. O integrativo é qualidade. Os valores do autoafirmativo, o pior de todos, né, que é a dominação, e que aconteceu por muito tempo e ainda acontece na cabeça de muitos homens, infelizmente, né? E de muitas mulheres também, que afirmam também essa desigualdade na forma como criam seus filhos. Muitas, né? Eu tenho uma frase no Brasil, não sei se aqui fala também essas coisas, mas segurem as suas cabritas que meu bode está solto, uma coisa assim, que eram muitas mulheres que falavam isso. O problema é das mães que têm filhas mulheres, né? Que segure suas filhas, porque meu filho está solto por aí, como se não ajudasse, né, em nada a fazer com que o filho dela percebesse que precisa respeitar a mulher, né? Que ele não é o rei da cocada preta, né? O rei da cocada, não. Ele é um ser que precisa respeitar o outro, independente, né, que sejam mulheres ou homens, né? Então vamos lá. Então essas ideias, esses valores, né, autoafirmativos, competição, expansão, dominação, geralmente estão associados com os homens. Os meninos me perdoem, viu? Mas isso é porque era assim que a mentalidade predominava até então. Nós já estamos mudando quando a gente vê um Chico Xavier, um Divaldo Franco e pessoas maravilhosas que nós conhecemos, inclusive na nossa Casa dos Humildes, nos outros homens com uma sensibilidade gigantesca, homens que são extremamente gentis, amorosos. Então, quer dizer, essa é uma ideia geral, viu, gente? Do que predominava dentro de um conceito de gestão, de dominação, de exploração do próprio planeta, dos recursos naturais. E a relação também homem e mulher dentro do mercado de trabalho, essa relação dentro do espaço casa. Então, isso aqui era o que predominava, era a ideia geral, e que nós estamos vencendo. Claro, pessoas como nós, né, homens e mulheres do espiritismo, precisamos colaborar para que, né, esses valores integrativos façam parte da nossa vida e da vida dos outros, proporcionando essa reflexão, observando como é que nós estamos lidando com todas essas situações, se ainda reproduzindo o velho modelo ou se já estamos com uma visão mais além, de ecologia profunda, uma visão holística, certo? E o que acontece é o seguinte, é que toda essa relação ela favorecia ainda mais, né, os homens, dando recompensas econômicas e poder político. E poder é algo muito complicado, né? É um grande desafio. Né? Nós espíritas sabemos, poder, riqueza, beleza, são grandes desafios numa reencarnação. Imagine um homem ser presidente do Brasil, né? E de repente um país, né? Todos nós sabemos, a pátria do Evangelho, e aí? E é uma pessoa reacionária, preconceituosa. Então, quer dizer, é muito delicado isso, ou dos Estados Unidos, ou de Portugal, ou do Japão. A gente tem todos esses homens aí. É interessante que eu até coloquei aqui a mulher no poder no final, né? Porque, por exemplo, nesse momento da pandemia, eu pelo menos vi uma matéria onde se destacavam principalmente as mulheres como líderes dos seus países. Os países que tiveram a melhor relação com a pandemia, melhores resultados, foram liderados ou são liderados por mulheres. Então, isso é muito interessante. No entanto, né, como ele fala, né, há esse poder econômico e poder político, mas, no entanto, há um outro tipo de poder. Um poder que é mais apropriado para o novo paradigma. Deixa eu ver se aqui eu já falo disso. Exatamente, vamos para lá. É o poder que influencia outras pessoas. Esse poder nós temos. Nós somos mulheres, os homens também, com essa visão mais igualitária, essa visão mais espiritual, essa visão de mundo, né, mais justa. Então, nós podemos influenciar outras pessoas, principalmente através do nosso exemplo, certo? Então, vamos lá. Então, esse é o poder da influência. Poder como influencia os outros. A estrutura ideal para exercer esse tipo de poder não é a hierarquia, mas a rede, que, como veremos, é também a metáfora central da ecologia. Então, quer dizer, em rede, nós aqui fazemos uma rede, né, que vai, de alguma forma, né, vocês acabaram de ouvir um monte de coisa, a Carla falou um monte de coisa, mas alguma coisa vai ficando e daqui a pouco vocês recordam e já passa, já comenta com outras pessoas e assim se vai. Né? É a nossa capacidade de multiplicar a informação e a reflexão em torno de um novo mundo.
né? Um mundo mais equilibrado. Essa mudança de paradigma inclui, dessa maneira, uma mudança na organização social, uma mudança de hierarquias para redes, né? Todos juntos caminhando e a gente trocando informações. E quando a gente fala de questão de valor, né? Que a gente está falando de valores, que esses valores são importantes, a gente fala de ética. O que é ética? Né? São regras, são leis que conduzem as nossas relações, né? A relação do homem com os outros e a nossa relação com o ambiente. Isso é ética. São regras, são leis, são normas que vamos adquirindo, que vamos aceitando como verdadeiras para assim usar como paradigma, como referência para a nossa relação comum. Então, essa ética atual precisa ser uma ética ecológica, né? Uma bioética, né? Uma ecoética, como diz aqui, né? Uma ética mais voltada para todos, não para um só, não para o líder, não para o cara que é poderoso, né? Isso aí não é ética, né? Então vamos lá. Toda a questão, então, essa ética ecológica profunda é urgentemente necessária nos dias de hoje, e especialmente na ciência. Aí vem outra questão que nós já conversamos também no Espiritismo muito. O homem, né, o ser humano terrestre, ele evoluiu bastante intelectualmente, mas evoluir intelectualmente é diferente de evoluir moralmente. Então, conhecimento, acesso à tecnologia, parafernálias tecnológicas, isso tudo é muito bom, mas quando é usada para o bem, né? Então, vamos lá. Então, essa ética ecológica é urgentemente necessária nos dias de hoje, especialmente na ciência, uma vez que a maior parte daquilo que os cientistas fazem não atua no sentido de promover a vida, nem de preservar a vida, mas sim no sentido de destruir a vida. Isso é muito importante. O velho paradigma está baseado em valores antropocêntricos. A ecologia profunda está alicerçada em valores ecocêntricos. Está centralizado no todo, né? Na casa para todos. Né? Então aí vem aquela velha história, menos ego, mais eco. O cuidado flui naturalmente. Aí o que ele coloca? Né? Os cientistas são responsáveis pelas suas pesquisas não apenas intelectualmente, mas também moralmente. Então o que você cria, o que você faz, o que você pesquisa, né? A gente tem visto muito, né, em torno da pandemia, aqueles cientistas cientistas não, mas alguns médicos, principalmente quando não podem se posicionar, não, a cloroquina, é isso, é aquilo, tal remédio funciona, não funciona. Pois não pode, tem que ter muito cuidado ao lidar com a saúde da humanidade, a saúde das pessoas, né? Então, tudo isso precisa de ética, precisa de amor ao outro, precisa de ver o outro como você mesmo, ao amor de Jesus, né? O cuidado flui naturalmente se o eu, ele coloca aqui entre aspas, é ampliado e aprofundado de modo que a proteção da natureza livre seja sentida e concebida como proteção de todos nós. Assim como não precisamos de nenhuma moralidade para nos fazer respirar, né? Nós respiramos sem pensar na imoral, da mesma forma, se o seu eu, no sentido amplo dessa palavra, abraça um outro ser, você não precisa de advertências morais para demonstrar cuidado e afeição. A gente simplesmente cuida, a gente simplesmente acolhe, a gente simplesmente faz o que está ao nosso alcance, né, para poder ajudar. Você o faz por si mesmo, sem sentir nenhuma pressão moral para fazê-lo. Se a realidade é como é experimentada pelo eu ecológico, nosso comportamento de maneira natural e bela segue normas de estrita ética ambientalista. Parece estranho, mas é uma ética ecológica, uma ética holística, é uma ética para todos. Uma ética, né, eco, menos ego. Então vamos lá. Aqui eu acho que eu já encerrei. E aí, vou falar para vocês de duas mulheres importantíssimas nessa história da nova ecologia, do movimento ambientalista ou ecofeminista, que são mulheres que mudaram a história dos seus lugares e tem influenciado todo mundo. A Wangari Maathai, ela foi o primeiro Nobel africano, né? E ela fez, e foi a primeira que ganhou o prêmio Nobel como uma ambientalista, né? Vocês estão vendo aí, desde os anos 70, ela se engajava tanto pelos direitos humanos quanto pela preservação do meio ambiente, com a ONG Movimento Cinturão Verde. Ela plantou árvores para frear a desertificação no Quênia, né?
E muitas vezes ela foi ridicularizada por insistir para as pessoas, principalmente as mulheres. As mulheres se uniram para plantar as árvores, porque primeiro cortaram foi tudo, entendeu? E ela, não, precisamos porque estava desertificando. A gente sabe que se ia tirar a mata ciliar, principalmente do leito da margem dos rios, os rios eles têm assoreamento e desertifica. E começaram a ter falta de água, né? Então essa mulher aí, essa negra linda, ela mudou o futuro do Quênia, e o futuro do Quênia em todos os sentidos, politicamente, em questões humanitárias, em questões ambientais, exatamente por causa disso. Ela foi estudar nos Estados Unidos, se formou como bióloga e voltou com toda a decisão de ajudar, né, o seu país, o seu povo, a sua tribo, a não passar fome, a não passar sede, né? Em 2004, seu trabalho foi coroado com o Prêmio Nobel da Paz, né? E como ela fala aqui, né? Quando se começa a trabalhar seriamente em temas ambientais, a arena passa a ser a dos direitos humanos, os direitos das mulheres, os direitos ambientalistas, os direitos das... Eu não estou vendo aqui. Pronto, aqui. Os direitos de todo mundo. Uma vez que se começa a realizar as associações, já não se pode continuar simplesmente plantando árvores. Então, quer dizer, plantar árvore para ela significa muito mais do que plantar árvores, né? Era plantar uma ideia, era semear o bem, era semear a igualdade, era semear a oportunidade para o seu povo, era semear alimento para que eles não passassem necessidades. Ela desencarnou em 2011 com 71 anos, né? Mas aqui está um exemplo de uma mulher africana que fez a diferença na sua história, né? Fez a diferença na nossa história, né? Ecologista queniana. E a outra personagem que eu trouxe para vocês, uau, que foi que eu fiz? Ai, meu Deus. Tá. Pronto. Vandana Shiva, né? Vandana Shiva é uma indiana. E ela, como a Angari Maathai, ela tem feito muita diferença e tem incomodado muito, porque tem sido uma resistência, principalmente para indústrias como a Monsanto, que é de patentear as sementes. Né? Eles fazem sementes transgênicas, modificadas, resistentes a determinadas pragas, fazem alterações tais que não sabem as consequências disso e, no final das contas, fazem as patentes e vendem para os pobres agricultores, agricultores familiares, agricultores simples da Índia, por exemplo, vendem as sementes que resistem a certas pragas, depois que a praga já tomou conta, é uma loucura. E ela fez parte, né, de um julgamento contra Monsanto e defendeu o povo simples da Índia e venceram, né, e venceram. Então vamos lá, as mulheres guiarão o caminho para fazermos as pazes com a terra. A moeda de troca da natureza não é o dinheiro, é a vida. E como ela coloca aqui, nós não podemos permitir que empresas transnacionais transformem nossas sementes em meras mercadorias. As sementes são um patrimônio da humanidade. Na verdade, a visão capitalista, né, a gente não sou nem comunista, nem capitalista, porque acho que os dois sistemas deram muito errado, né, mas nem vou fazer um discurso aqui político, porque o nosso objetivo aqui não é esse. Mas a ideia é que a gente comece a perceber que certos serviços ambientais, eles não podem ser negociados. Eles não podem ser de um só grupo, de uma corporação, entendeu? Já pensou a água toda do mundo na mão da Coca-Cola, entendeu? As sementes todas do mundo viáveis, né, da Monsanto. Né? Então é muito delicado isso quando se trata de alimento, de vida, de sede, né, de natureza. Temos que ter ética, temos que ter equilíbrio e muito cuidado com essas grandes empresas. Vamos lá. Então, para terminar, aí vamos lá, voltamos à ideia inicial, esse é o mês da mãe, é o mês da mulher, e com essa força do feminino, a gente precisa voltar a fazer as pazes com a mãe natureza, né? Com a mãe terra. Mãe terra, Gaia, né? A Pachamama, né? Como dizem lá na América do Sul, é o sagrado feminino. Esse sagrado feminino está em todas as mulheres, como também está em todos os homens, e que a gente possa despertar esse sagrado feminino para que ele seja um atributo a nos favorecer, a ter uma visão de mundo mais humano, né, no bom sentido, mais acolhedor, mais igualitário, mais equilibrado, mais sensível, mais amoroso. Né? Eu sempre falo, eu tenho falado muito nas entrevistas, nas lives que eu tenho tido a oportunidade, falar desse olhar amoroso que Jesus nos, né,
nos exemplificou a todo instante, né? Eu estava falando da questão do julgamento, e o olhar amoroso faz com que a gente, claro, não é você ser uma pessoa cega, alienada, não veja os problemas, não, pelo contrário. Mas o olhar amoroso nos faz a ter compaixão, inclusive com os outros que cometem esses erros, né? Alguns erros são dramáticos, como dessas grandes corporações que terminam levando a fome e a destruição para muitos lugares. Para esses aí a gente tem que ter oração mesmo, né? Como a todos os povos que estão sofrendo por causa dessas decisões arbitrárias. É isso aí. Encerrei, meus amores. Eu nem sei se eu passei do tempo. Eu estou voando aqui do horário.